Ok, pronto, tudo certo. Ok. Gravação aqui em andamento, gravação backup também em andamento. Aparentemente o som está tudo legal. Bom, pessoal, vamos dar início então a mais uma aula. Hoje, quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. São 13 horas e 31 minutos. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1, do curso técnico em informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, escola vinculada ao FTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Para a aula de hoje, eu preparei um exercício aqui para a gente ver uma situação um pouco diferente dos exercícios anteriores que nós já realizamos, das atividades anteriores. Por falar nas atividades anteriores, no final da aula de hoje, quando eu terminar aqui de fazer as minhas explicações, as minhas demonstrações, quem tiver alguma atividade para apresentar, pode ficar à vontade aí no final da aula. Vai ter um espaço para quem tiver atividades para apresentar. Durante a aula, durante as explicações, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, pode abrir o microfone e perguntar, então fiquem à vontade, o jeito que você achar melhor. Se preferir botar no chat, também pode colocar. Na medida do possível, eu estou conferindo o chat aqui também. Então, pintou uma dúvida, quer fazer uma pergunta, levanta a mão, abre o microfone e faz, põe no chat, do jeito que você achar mais fácil aí, tá certo? Então, ficamos assim. Qualquer questionamento, fique à vontade. As apresentações de atividades que vocês tiverem prontas aí para demonstrar no final da aula, eu vou dar um espaço. E eu vou, então, fazer aqui a atividade da aula de hoje. Eu vou começar, então, compartilhando aqui a tela do meu computador, para que você veja o que eu rabisquei aqui para a atividade de hoje. Eu estou pensando o seguinte, eu quero um banco de dados que eu possa ter essas informações aí que eu estou anotando aí nesse bloco de notas aí, ó. Eu quero saber, por exemplo, quais cidades as pessoas moram ou moraram. Tem outra. Tem quais... não, já está aqui, ó. Então, eu quero saber quais as cidades que uma pessoa mora ou já morou. Quais cidades as pessoas nasceram. Qual a cidade a pessoa foi enterrada quando ela morreu. E qual parentesco entre as pessoas. Ou seja, quem é pai de quem é filho de quem é avó de quem, bisavô, tetaravô, sei lá. Então, eu quero um banco de dados que me permita ter todas essas informações. Então, essa é a proposta de atividade para a aula de hoje. Então, eu vou abrir... Como nós já fizemos várias atividades, partindo primeiro do Excel, para depois ir para o Workbank, eu acho que a gente já pode partir direto do Workbank. E se alguém tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, por favor, pode interromper a qualquer momento. Então, já estou abrindo aqui o Workbank para a gente fazer esse projeto aqui. Bom, certamente a tabela mais importante
do meu projeto aqui vai ser a tabela de pessoas. E aí depois a gente precisa ver como é que nós vamos fazer. Então, eu preciso de cara criar uma tabela de pessoas. Como aqui não tem muito detalhamento, nós não vamos colocar muitas informações das pessoas, não. Só o mínimo necessário. Então, eu estou criando aqui um diagrama no Workbench. Nesse diagrama, eu vou aumentar bastante o zoom aqui para facilitar a visualização de vocês. Vou criar uma primeira tabela. Essa tabela, eu vou dar um duplo clique nela. E com esse duplo clique, eu tenho acesso aqui para trocar o nome dela para pessoas. E vamos aqui definir as características dessa tabela. Então, essa tabela vai ter uma chave primária chamada código, que vai ser um int, um integer. Nas aulas anteriores, eu mostrei para vocês na documentação do MySQL quais são os tipos que eu posso usar aqui, ó. Inclusive, o Workbench me mostra todas as possibilidades de tipos que eu posso usar aqui. E lá na documentação que eu mostrei nas aulas anteriores, vocês já têm condições de identificar cada tipo desse, qual a capacidade de informação a ser armazenada em cada um deles, além de você também conseguir saber quantos bytes vai custar em disco cada informação desses tipos aí especificados. Esse código, eu vou marcar essa opção aqui, ó, de AI, que significa autoincremento, ou seja, esse código da pessoa eu não preciso informar quando eu for inserir uma pessoa nova nessa tabela, ele vai incrementar automaticamente. 1, 2, 3, 4, 5, ele sempre vai pegar o próximo número. Das pessoas, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui, ó, o nome, vai ser obrigatório, já que estamos falando de quais cidades as pessoas nasceram, qual cidade a pessoa foi enterrada. De repente, a gente pode pensar em colocar aqui, por exemplo, ó, 2 campos date. Nascimento, vai ser, o nascimento é obrigatório. Por quê? Porque se eu vou cadastrar uma pessoa nessa minha tabela, do meu banco de dados, essa pessoa, obviamente, já nasceu. Então, ela tem uma data de nascimento. Então, eu vou colocar esse campo como obrigatório, que é essa coluna aqui do NN, que significa not null. Esse not null significa que não pode ser nulo, precisa ter uma informação. E, além de nascimento, eu vou colocar óbito. Óbito. Como é que escreve óbito, hein? O-B-I-T-O mesmo? Deixa eu conferir, perguntar para o Google aqui. Óbito. Isso mesmo, óbito. Óbito. Esse óbito também vai ser um date. Só que o óbito, ele não vai ser obrigatório. Tá? Porque a pessoa, se ela ainda não morreu, não tem uma data de óbito. Então, essa coluna óbito vai ficar sem marcar a opção NN. Acho que está ótimo. Para a tabela de pessoas, essas colunas aqui já me atendem. Vamos voltar ao... Vou ver se eu consigo organizar aqui, para a gente ver as duas coisas ao mesmo tempo. Não vai dar, tá bom. Então, vamos voltar aqui. Então, eu já tenho uma tabela de pessoas. Outra coisa que está nítido aqui no que a gente precisa é a tabela de cidades. Então, vamos criar aqui uma tabela de cidades. Aliás, eu vou começar já salvando esse negócio aqui, porque eu não estou a fim de perder isso aqui. Vocês já perceberam em situações aí das aulas anteriores, é muito fácil dar um problema nesse Workbench, ele é cheio de bug, e às vezes ele dá umas travadas aí e a gente perde o que a gente fez. Então, já salvei. Agora eu vou criar, então, a tabela de cidades. Pronto.
Pronto, então cidades, o que eu vou colocar de informação de cidades? A cidade também vai ter um código, vai ser autoincremento também, a cidade vai ter um nome, e eu acho que só isso aí já resolve. Código e nome. Poderia pôr aqui uma população, alguma informação adicional, mas isso não iria contribuir em nada aqui para a solução do nosso problema. Então, eu tenho a tabela de cidades que tem código e nome. Voltando ao exercício. Vou passar isso aqui para baixo, vai ficar mais fácil. Beleza, já tenho pessoas e tem cidades. Vamos às questões aqui. Cidades. Ó, eu preciso saber a cidade onde as pessoas moram ou moraram. Então, nós vamos precisar criar uma tabela aqui para registrar todas as mudanças de cidades que, porventura, as pessoas fizerem. Por exemplo, hoje eu moro em Uberaba. Se amanhã eu mudo para Araxá, eu preciso registrar nessa tabela que eu, naquele dia, mudei para Araxá. Assim, eu tenho um histórico e, consequentemente, eu vou saber quais são as cidades que as pessoas moram ou moraram. E isso que eu estou fazendo aqui vai ficar muito, muito, muito mais claro quando a gente criar as tabelas dentro do banco de dados e colocar algumas informações lá. Bom, então eu preciso criar uma tabela de mudanças. Toda vez que uma pessoa mudar, eu preciso saber que ela mudou. E aí, vem aquela situação que eu expliquei em aulas anteriores com relação a essas ligações aqui, ó, que são os relacionamentos que nós temos entre as tabelas. Eu mostrei para vocês que aqui nós temos o relacionamento de 1 para N, que significa 1 para muitos, 1 para 1, que quase não se usa, muitos para muitos. Basicamente, aqui a gente usa 1 para muitos e muitos para muitos. Então, vamos pegar uma situação aqui. Uma pessoa, ela pode morar em quantas cidades? Então, aqui seria infinitas. Você pode morar em infinitas cidades. Você pode morar em uma, ou depois você pode mudar. Você pode mudar todo dia. Hoje você mora em Uberaba, amanhã você mora em Uberlândia, depois você mora em Araxá. Ou seja, não é um número previsível de quantas cidades você pode morar. É infinito, né? Então, uma pessoa, infinitas cidades. E a cidade? Podem morar quantas pessoas? Também infinito. Se os 8 bilhões de pessoas que tem no planeta resolvem tudo vir para Uberaba, a princípio nada impede que isso aconteça. Tudo bem que não vai caber aqui, mas a princípio isso, por mais remoto que seja, não é impossível. Então, uma pessoa pode morar em infinitas cidades e em uma cidade podem morar em infinitas pessoas. Então, é muitos para muitos. Então, se é muitos para muitos, o relacionamento que eu vou usar é esse aqui, ó, N para M. E aí, quando eu clico nesse relacionamento, clico na tabela pessoas, clico na tabela cidades, o que ele faz? Ele coloca uma tabela aqui no meio. Por quê? Porque eu preciso saber qual é a pessoa e qual é a cidade. Eu vou alterar isso aqui, dou um duplo clique aqui na tabela, porque ele põe um nome automático aqui, ó. Eu vou trocar esse nome para mudanças. Mudanças. Então, essa tabela vai se chamar mudanças. Vai ter a pessoa, vai ter a cidade, vai ter o dia, que vai ser um date, que é o dia que aquela pessoa mudou para aquela cidade. Isso aqui não vai ser chave, isso não vai ser chave. E eu vou criar um código aqui só para ser a chave, tá? Código int, chave primária, autoincremento. Então, vamos ver como é que ficou. Então, o que eu tenho nessa tabela? Nessa tabela eu tenho qual é a pessoa, o código da pessoa. Qual é a cidade, o código da cidade. A data que aquela pessoa mudou para aquela cidade, que é a coluna dia. E, por final, um código aqui só para ser a chave primária da tabela mudanças. Então, com essa tabela aqui, eu conseguirei atender o primeiro item aqui, ó. Quais cidades as pessoas moraram ou moram?
Vocês vão perceber daqui um pouquinho, quando a gente criar esse banco de dados e encher ele de informação, vocês vão ver que essa tabela de mudanças aqui vai atender a nossa necessidade. Veja que eu chamei a tabela de mudanças, mas eu não usei C cedilha. Lembre-se que nessa fase de projeto, a gente evita usar caracteres especiais, C cedilha, acento, crase, espaço, porque isso pode gerar incompatibilidade com algum tipo de ferramenta ou linguagem de programação, tá? Agora, eu tenho aqui o seguinte, ó, quais cidades as pessoas nasceram? Então, eu tenho uma outra relação entre as pessoas e as cidades. Eu vou até reorganizar isso aqui, porque agora eu preciso... Tem outras relações entre pessoas e cidades. Uma pessoa, então vamos lá, ó, a pessoa, eu quero saber qual cidade a pessoa nasceu. Uma pessoa, ela pode nascer em quantas cidades? Só uma. Quando você nasce numa cidade. Você não nasce em uma cidade, depois nasce na outra, depois nasce na outra. Então, uma pessoa nasce em uma cidade só. E em uma cidade, pode nascer quantas pessoas? Infinito. Pode nascer pessoas... Se você pegar aí Uberaba, desde que Uberaba existe, quantas pessoas já nasceram aqui? Provavelmente milhões. Então, a cardinalidade aqui, ou seja, quando eu faço esse tipo de análise, eu estou tentando identificar qual tipo de relacionamento eu vou usar aqui. Nesse caso, é uma pessoa, uma cidade, muitas pessoas. Então, o sinal de infinito tem que estar em pessoas e o sinal de 1 em cidades. Então, eu vou usar esse aqui, ó, 1 para N. Então, eu clico nesse botão, clico em pessoas primeiro e depois clico em cidades. O que ele faz? Ele põe a ligação entre as tabelas de cidades e pessoas e veja que, nesta ligação que eu acabei de fazer, o símbolo de infinito está do lado de pessoas. Aqui, ó. O símbolo de infinito é esse que está na setinha do mouse aí. Eu sei que está meio pequenininho, mas acho que dá para vocês verem aí, ó. Por que esse símbolo de infinito está aqui? Porque uma cidade pode nascer infinitas pessoas. É infinito porque é um número que não dá para definir. Porque já nasceram milhões, provavelmente, de pessoas, só um exemplo, em Uberaba, e vão continuar nascendo. E se a gente pretende criar um banco de dados para funcionar agora e pelo menos nos próximos 10, 15 anos, a gente tem que prever aí que essa quantidade pode continuar aumentando muito. E uma pessoa, obviamente, vai nascer em uma única cidade. Por isso que do lado direito aqui, na tabela de cidades, tem o número 1 ali, ó. O único ajuste que eu vou fazer aqui é o nome da tabela que ele criou na tabela pessoas. O nome da coluna. O nome da coluna que ele criou na tabela pessoas para esse relacionamento. Esse relacionamento, ó, quando eu coloco o mouse em cima da setinha, você consegue ver aí, ó, deixa eu até aumentar mais ainda. Ó, vou colocar aqui, ó. Quando eu coloco a setinha em cima, ó. Esse relacionamento é o quê? É a coluna código da tabela cidades, com a coluna, ele pôs aqui cidades underline código. Eu vou mudar esse nome, tá? Por quê? Para facilitar até o meu entendimento. Essa coluna cidades código, na realidade, é a cidade onde ele nasceu. Então, eu vou pôr aqui, ó, nasceu. E aí, vai ficar assim, ó. Deixa eu salvar mais uma vez. Ah lá. Se eu sei que a coluna nasceu da tabela pessoas está ligada a código da tabela cidades, eu vou deduzir que na coluna nasceu da tabela pessoas, eu tenho um código, um número. Porque, olha só, a coluna nasceu da tabela pessoas é um integer, é um int, ou seja, um número. E esse número, por exemplo, 77, se eu pegar esse número e for lá buscar na tabela de cidades o código igual a 77, eu vou achar o código da cidade que aquela pessoa nasceu. Então, esse é o objetivo. Pronto.
Então, com essa situação aqui, com esse novo relacionamento que eu acabei de criar, eu consigo saber qual a cidade a pessoa nasceu. Aqui, ó. Lá na tabela de pessoas tem a coluna nasceu. Se tiver o código 37 lá, eu vou na tabela de cidades buscar o código 37 e vou saber que aquela pessoa nasceu na cidade 37. Bom, outro problema aqui, ó. Qual cidade a pessoa foi enterrada quando morreu? Então, mais uma vez, a pessoa tem uma relação com a cidade. Que relação que é essa? A pessoa, ela pode ser enterrada, quando ela morrer, em quantas cidades? Uma só. Uma só. Agora, em uma cidade, pode ter quantas pessoas enterradas? Milhares, milhões, uma quantidade muito grande. Então, mais uma vez, eu vou ter uma situação muito parecida como essa aqui que a gente acabou de criar. Então, mais uma vez, eu vou vir aqui, pegar o relacionamento de um para muitos, clicar em pessoas, clicar em cidades, e ele vai criar mais um outro relacionamento entre a tabela pessoas e a tabela cidades. Tá, mas nesse, o que eu vou fazer? Eu vou trocar de novo. Em vez de cidade códigos, eu vou chamar isso aqui de enterrado. E outra, esse enterrado, ele não pode ser obrigatório, porque se o cara está vivo, eu ainda não tenho a cidade que ele foi enterrado. Ele foi enterrado. Então, esse enterrado aqui não é obrigatório. Diferentemente da cidade onde ele nasceu, que esse sim é obrigatório. Se ele nasceu dentro de algum município. Então, veja que a gente já tem uma diferença aqui, ó. Professor. Pois não? Esse nasceu ele não seria date, não? O date, com a data do nascimento dele, é esse nascimento, ó. Não, eu falo ali quando se ligou, não nasceu. Que ele tá int. Isso, porque ele é o código da cidade. Onde ele é o código, tá certo. Isso. Ou seja, talvez eu não tenha usado um nome legal, né? Mas aí, ó, para evitar esse tipo de dúvida que você que se você teve, eu poderia fazer o seguinte, ó. Em vez de nasceu, eu posso pôr assim, ó, Cid _ nasceu. Local também serve, né? Isso, mas aí local eu vou ter dois, né? Eu vou ter a cidade como local onde ele nasceu e a cidade como local onde ele foi enterrado. Entendeu? Então, talvez se eu colocar assim, ó, talvez fique mais fácil ainda de entender, ó. Eu pus um underline, tá? Não pode usar o sinal de menos. Ou eu poderia colocar junto, né? Talvez assim fique melhor, ó. Cid _ nasceu. Ou eu poderia até escrever cidade _ nasceu também. Né? Ficaria até mais simpático ainda, né? É que eu sou meio econômico, fico economizando letras desnecessariamente. Assim, talvez fosse mais adequado ainda, ó. Aqui, então eu sei que na tabela de pessoas eu tenho a coluna cidade _ nasceu, que tem o código da cidade onde essa pessoa nasceu. E esse é obrigatório. Você está até vendo que ele coloca aqui uma cor diferente aqui, ó. E o outro, cidade _ enterrado, que aí também é um código de uma cidade, quando a pessoa morre, ela é enterrada nessa cidade, e aí só que esse campo não é obrigatório, porque quando eu for cadastrar uma pessoa, eu não preciso já informar a cidade onde ele foi enterrado, porque, afinal de contas, ele pode estar vivo ainda. Então, vamos ver o que mais temos aqui. Ok. Então, essa situação aqui da cidade que a pessoa foi enterrada quando morreu, está resolvido. O próximo item agora que eu preciso resolver é esse aqui, ó. Qual parentesco entre as pessoas? Bom, eu vou fazer o seguinte, deixa eu chegar isso para cá. Eu posso chegar você mais para baixo um pouquinho, você mais aqui em cima um pouquinho. E coloco as pessoas mais aqui, para eu poder criar uma tabela aqui do lado. Bom, eu vou ter que criar uma tabela
de parentesco. Então, vamos criar essa tabela aqui. Vou salvar. Vou criar a tabela aqui, ó. Parentescos. Esse parentescos vai ter um código qualquer. E aí, eu vou escrever aqui, ó, qual que é o parentesco. Parentesco, por exemplo, avó, bisavó, pai, mãe, irmão, tia, tio, coisa do tipo. Ou então a gente pode considerar, às vezes, a gente pode considerar sem a questão do masculino e feminino. Quando a gente colocar tio, pode ser tanto tio como tia. É lógico que se eu falo que o parentesco é tio e a pessoa é mulher, é a tia daquela pessoa. Se eu falo que é avó ou avô, né? Bom, aí de qualquer forma aqui nós vamos ter as alternativas. Então eu vou ter os parentescos e aí nós vamos fazer o seguinte. Uma pessoa, ela pode ter vários parentescos. Por exemplo, você. Você é filho de alguém, pode ser irmão de alguém, pode ser primo de alguém, neto de alguém, bisneto de alguém. Então, você tem vários parentescos. Normalmente, na sua árvore genealógica, você vai ter vários tipos de parentescos relacionados a você. Da mesma forma que os parentescos terão várias pessoas. Quantos avós existem? Quantos avós? Quantos tios? Quantos primos? Quantos irmãos? Pais, mães, etc. Então, uma pessoa, muitos parentescos, um parentesco, muitas pessoas. Então, se é muitos para muitos, o relacionamento que eu vou usar é esse aqui de muitos para muitos. Então, eu clico nesse item aqui de relacionamento, clico na tabela parentesco, clico na tabela pessoas. Mais uma vez, ele vai criar essa tabela aqui no meio, e aí nós vamos fazer um ajuste nela, colocando parentescos pessoas. Vou chamar de parentescos pessoas. Então, nós temos qual que é o grau de parentesco, qual que é a pessoa. Só que aí, quer ver uma situação interessante? O parentesco, ele sempre vai envolver duas pessoas. Gente, eu estou pensando aqui, tem uma saída muito mais fácil para isso. Muito mais fácil. Não sei se vocês concordam comigo, mas olha só. Basta eu falar quem é o pai e quem é a mãe da pessoa. Todo o resto a gente consegue levantar automaticamente. Você concorda comigo? Se eu sei quem é o pai e a mãe de todas as pessoas, eu consigo montar a árvore. Então, olha só, nós não vamos precisar mais dessa tabela de parentescos. Vou deletar ela. Não preciso mais dessa de parentescos, vou deletar ela também. Então, eu simplesmente vou pegar a tabela de pessoas e colocar aqui o pai e a mãe de cada pessoa. Se você tem o mesmo pai de alguma outra pessoa, vocês são irmãos por parte de pai. Se você e outra pessoa têm o mesmo pai e a mesma mãe, vocês são irmãos por parte de pai e mãe. O irmão do seu pai, que é filho do mesmo avô, automaticamente é seu tio. Vocês estão entendendo? Vocês concordam comigo que se eu sei quem é o pai e a mãe de todo mundo, eu consigo estabelecer todos os parentescos? É melhor. Sim. Então, como é que eu vou fazer? Aí, nós vamos ter a situação que a gente chama de autorrelacionamento. O que é isso? Uma pessoa tem uma relação com uma outra pessoa. Então, é uma relação da mesma tabela. Uma pessoa é pai de uma pessoa. Então, uma pessoa pode ter quantos pais? Pelo menos biológico, um só. E um pai biológico pode ter vários filhos. Então, no caso aqui, eu vou usar um para muitos. Aí eu clico em pessoas e clico em pessoas de novo. Então, veja
que ele fez aqui, ó, um relacionamento dentro da própria tabela. Olha que situação legal. E aí, esse último pessoas código aqui, ó, eu vou trocar. Eu vou chamar de pai. E o pai, eu não vou pôr o pai obrigatório não, tá? Eu não vou nem entrar nessas questões de... Teoricamente, todo mundo tem, biologicamente, um pai e uma mãe, né? Eu não vou entrar muito nessas questões não, tá? Eu vou fazer o seguinte. Então, aqui eu tenho o pai. Então, toda pessoa que eu cadastrar, eu ponho o código do pai. Só que o pai não pode ser obrigatório. Aliás, nem o pai nem a mãe, porque senão eu não consigo cadastrar a primeira pessoa. Vocês vão entender isso daqui um pouquinho. E aí, depois, nós temos a outra... Vou clicar de novo, ó. Pessoas. Ele colocou mais uma aqui, ó. Que agora será mãe. Bem, ponto. Então, olha só que interessante. A gente ainda não tinha feito nenhum exercício com a situação desse tipo. Por isso que eu quis montar esse exercício, essa atividade, para a gente fazer hoje. A situação é a seguinte. Deixa eu ver se eu consigo mexer nessas linhas aqui para, pelo menos, separar elas. Antigamente podia. Deixa eu ver se ele não permite. Deixa eu ver se está automático aqui. Fiz um auto layout aqui, ele mandou lá para baixo meu desenho. Deixa eu tirar esse auto layout aqui. Auto layout, cadê você? Agora que eu fiz auto layout, eu já fez, ele jogou tudo aqui para baixo. Deixa eu só colocar aqui para cima de novo. Achei que ele ia me ajudar, ele só me atrapalhou. Vamos lá. Passa você para cá, você para cá. Pessoas aqui no canto, mudanças aqui em cima e cidades aqui embaixo. Pronto, vamos voltar aqui para 150%. Voltei à situação que estava. Vou deixar assim, tá bom, não tem problema não. Então aqui, ó, eu tenho... Quando eu for cadastrar uma pessoa, eu ponho o código dela, nome, nascimento, óbito fica vazio, coloca a cidade onde ela nasceu, cidade enterrado fica vazio, coloca o código do pai e da mãe. Então, beleza. Então, vamos ver se realmente essa tabela, esse banco de dados com essas 3 tabelas, se isso aqui vai atender tudo que nós... Professor, mãe aí seria obrigatório? Não, pode não. Eu pus obrigatório? Tá obrigatório aí. É mesmo. Bem lembrado. Não pode ser obrigatório porque, olha só, vou cadastrar a primeira pessoa. Se ela é a primeira pessoa do meu banco de dados, como é que eu vou informar a mãe dela? Não tem ninguém, só ela. Por isso que quando a gente faz isso aqui, ó, aí não é nenhuma questão, porque todo mundo tem a mãe. Tá? Biologicamente, todo mundo tem mãe e pai. Por que eu não posso pôr obrigatório? Toda vez que eu tenho um autorrelacionamento, ou seja, uma coluna da minha tabela que depende de outra coluna da mesma tabela, ou seja, o pai, que é a coluna da tabela pessoas, o código que eu vou pôr lá depende do código da tabela de pessoas. Então, daqui a um pouquinho vocês vão entender isso melhor, porque na hora que a gente for criar esse banco de dados, vocês vão perceber. Então, já salvei aqui. Vou abrir aqui o nosso... Vou abrir aqui no Data Center. Eu já estou até com ele já aqui no jeito, ó. Então, aqui eu vou criar um banco de dados para a aula de hoje. Então, vamos lá. Gerenciador MySQL. Hoje, vamos criar um banco de dados aqui. Foi. Vai ser aula 2021-04-28. Esse aqui pode ser qualquer uma, porque não tem problema. Pronto. Criar base de dados.
Pronto. Vamos lá agora para o PHP MyAdmin, para a gente criar esse banco de dados. Tá demorando, tá demorando. 28 de abril hoje, né? Isso, 28 de abril. Deixa eu tentar por aqui. Agora ele tá meio lerdinho ali. Tem que esperar. Dá uma atualizada no browser aqui, vamos ver se ele vai mais rápido. Vou pegar por aqui. PHP MyAdmin. Vou ter que fazer login de novo. Então, espera aí. Deixa eu ver se eu saio aqui. Só um segundo que eu já volto com essa tela aí para vocês. Prof. Vamos logar aqui com prof. Professor, Sim? parece que ele tá assim a semana toda. Eu tava tentando acessar, ficava carregando, nunca ia. Será que é alguma atualização deles? Pode ser alguma instabilidade no data center. Pode ser algum probleminha. Normalmente, quando dá esses probleminhas, é coisa de 5, 10 minutos, volta ao normal. Às vezes, alguma sobrecarga temporária. Por exemplo, ó, aqui no meu caso, é porque eu já estava com o login aberto há algum tempo. E aí ele foi abrir, pediu senha de novo. O que eu fiz? Eu fechei e abri de novo. Vamos ver se ele vai. Tá meio lento mesmo, hein? Às vezes pode ser o PHP MyAdmin aqui, que tá meio engarranchado. Vamos ver se ele vai abrir agora. Professor, eu ia te perguntar também, numa consulta, quando a tabela ela tem vários códigos de outra tabela, no caso a gente tem sempre que clicar no código para levar outra tabela, ou ele já puxa o nome para aquela própria tabela? Quando a gente vai fazer o comando de consulta, a gente monta dentro do comando o acesso, a gente fala quais tabelas a gente precisa e mostra no comando as ligações entre as tabelas. A gente vai aprender isso na disciplina de Banco de Dados 2. Sim. Mas quem tiver mais curioso e já quiser ir adiantando, a gente tem uma playlist lá no YouTube, lá dos semestres passados. Se quiser dar uma assistidinha lá, até facilita a sua vida. Quando a gente for estudar isso aí, você já tá craque. Beleza. Realmente, o PHP MyAdmin tá meio engarranchado, ó. Ele não era lento assim. Eu acho que eu vou fazer um logoff aqui. Vou sair geral aqui. Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos ver se fazendo login novamente, se ele fica mais esperto. Prof. Vamos ver se vai agora mais. PHP MyAdmin. Tá estranho. Ele não costuma ser lento assim, não. Normalmente você clica e ele abre na mesma hora. Se não abrir aqui, eu vou criar esse banco de dados aqui no meu notebook mesmo. Boto o MySQL para rodar aqui, crio localmente. É por isso que a gente vai ficar sem criar esse banco de dados, não. Eu já vou até preparando aqui, porque se não funcionar, eu vou botar um MySQL para rodar aqui na minha máquina.
e vou criar ele localmente. Eu acho que eu tenho até um MySQL aqui já no jeito. Banco de dados, tem um MySQL 5556 aqui, ó. Enquanto ele tenta abrir o PHP MadMin que vocês estão vendo aí, eu já estou tentando aqui. Vamos ver se vai abrir aqui na minha máquina. Pronto, resolvido o problema. Ó, já que esse PHP MyAdmin aí está nessa dificuldade, eu vou criar esse banco de dados aqui dentro do meu notebook. Eu nem tinha me preocupado em mostrar para vocês como que a gente instala banco de dados. Ai, vamos ver se ele vai abrir agora. Tá parecendo que ele está perdendo o login. Eu acho que é uma SQL mesmo que está com algum problema. Se bem que isso aqui não é esse aqui, não. Aqui, prof, eu acho que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se vai funcionar. Também não. É o que eu nem guardei qual foi a senha e o usuário que ele criou lá. Já sei, quer ver? Gerenciamento MySQL. O banco que nós criamos foi esse aqui, 28/4. Então, esse aqui é o banco de dados e também é o usuário, só que eu não lembro qual que era a senha. Então, eu vou deletar ele e vou criar ele de novo, que aí eu pego a senha. Quer ver? Vamos ver se vai dar certo. Ixi, como assim não pertence a mim? Mas ele apagou. Tá achando que é lá mesmo, hein? Não, tá. Esse PHP MyAdmin tá bugado. Tá instável. Mas ele apagou o banco. Olha, ele falou que não apagou, mas apagou. Vou criar ele de novo. Vamos ver. Então, aqui é aula. Vou gerar uma senha qualquer e vou mandar criar. Aí, a senha está aqui. Ó. Vou copiar essa senha que ele me deu aqui. Vou colocar essa senha aqui. Esse usuário aqui. Opa, esse usuário eu vou colocar aqui. Vamos ver. Aí ele entra. Meu Deus. Mas beleza. Bom que funcionou aqui. Mas essa falha temporária no data center, pessoal, normalmente isso é uma estabilidade temporária. Eu tenho conta nesse data center. Eu estava até olhando esses dias para ver quando é que eu vou pagar a próxima fatura. Desde 2009. Já são praticamente 12 anos que eu tenho conta nesse data center. Então, assim, ele é razoavelmente bem estável, sabe? Tive pouquíssimos problemas nesse data center nesses 12 anos. Eu pago muito barato também, então não dá nem para exigir muito. Hoje... Desculpa. Pode-se dizer que essa ferramenta também é usada por várias empresas, assim? PHP MyAdmin? Nossa Senhora. É igual Fusca. Então, qualquer coisa, se a gente for trabalhar com o banco de dados, já vai estar familiarizado, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas outro detalhe interessante, não só o PHP MyAdmin, mas o Workbench. O que acontece? É como se o Workbench fosse um Palio. Aí você chega numa empresa para trabalhar, tem um Fiesta. Ou seja, a cara é diferente, a aparência é diferente, mas as funcionalidades e os conceitos são os mesmos, entendeu? Existe, e como tem esse Workbench que a gente usou aqui, ó, para fazer o projeto, existem dezenas de outros softwares para fazer projeto de banco de dados. Mas é tudo dentro desse conceito, todos eles vão ter essas ligações respeitam os mesmos conceitos que a gente está estudando aqui. Então, sem dúvida, isso que a gente está estudando aqui, quando você for trabalhar, principalmente na área de desenvolvimento de software, que, por sinal, é onde estão os maiores salários, né?
Isso aqui, tudo que você está vendo aqui, o que pode acontecer é de ter um software diferente lá, mas que vai fazer a mesma coisa e vai ter os mesmos conceitos que a gente está estudando aqui. Então, estou eu aqui, meu banco de dados está vazio. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, vou botar um 150 aqui, já ajuda para facilitar a visualização de vocês. Bom, agora eu vou lá no Workbank e vou pegar a tabela de cidades. Vai ser a primeira que eu vou copiar aqui, ó. Copiar o código SQL. Só que esse código SQL que eu estou copiando, ele vai vir com algumas coisinhas que eu não curto. Na realidade, esse está mais tranquilo, que é esse cara aqui, ó, o MyDB. Esse MyDB é o nome do banco de dados, então, que está lá no projeto, ó. Aqui, ele, ó, MyDB, tá vendo? Poderia trocar o nome dele aqui, como eu já mostrei em aulas anteriores. E, aliás, eu vou trocar, mas eu vou pôr o nome do banco de dados correto, porque eu evito essa dor de cabeça. Eu vou pegar esse nome do banco de dados aqui, vou pegar esse MyDB e vou trocar o nome do banco de dados aqui, ó. Pronto, troquei o nome do banco de dados, consequentemente, quando eu copiar o código SQL aqui, ó, copy SQL to clipboard. Aí vocês já vão ver, ó, que ele vem com o nome do banco de dados correto agora antes. Vou pegar esse código e vou tentar criar essa tabela aqui, ó. Colo o código aqui e mando executar. Outra coisa importante, gente, no meu Workbank, eu acho que eu mostrei isso para vocês em aulas anteriores, tá? Quem tiver alguma dúvida, depois dá uma voltada lá. Eu entrei nas preferências globais aqui do meu Workbank. E aqui, ó, no MySQL, eu coloquei como o padrão para todas as minhas tabelas o INNODB. Isso não é automático quando você instala, então você tem que trocar isso aqui. Porque aí eu nem preciso me preocupar, senão eu teria que clicar em todas as tabelas, depois que eu criei ela, e teria que vir aqui em algum lugar onde eu não lembro onde é, deixa eu achar, acho que é nas opções. Vou ver se é nas opções. Não, está nas opções não. Privilégios também não. Inserts também não. O código, o senhor fala? Oi? Para copiar o código da tabela? Não, para definir onde é o INODB. Cadê? Tem isso aqui em algum lugar. Não, tá aqui não. Não tem. Bom, mas se você colocar... No modelo tem, ó. Só que o modelo, nas opções do modelo, quando você cria, ele vai trazer o que está de padrão lá, tá vendo? Ó? Tanto é que está o INODB aqui, ó. Está marcando para usar as configurações globais aqui embaixo, ó. Então, se usar as globais, é aquela que eu escolhi para meu Workbank. Todos os projetos que eu for criar no Workbank, ele vai usar aquelas configurações globais. Se eu quero mudar só nesse projeto, eu tiro aqui para não usar e posso fazer a troca aqui. Então, na realidade, é aqui nessa opção, nas opções do modelo, que eu posso trocar para INODB, por exemplo. Tá? Então, se o de vocês não gerar automaticamente esse engine INODB no final, que é uma particularidade do MySQL, você pode mexer na configuração do seu Workbank lá. Vamos executar, então. Criou. Vamos dar uma atualizada aqui. Pronto, está lá minha tabela de cidades. Tabela de cidades criada. Vamos para a próxima tabela. Agora, eu vou ter que criar a tabela de pessoas, porque a tabela de pessoas depende só da cidade. A cidade já está criada. Mudança depende de cidade e de pessoas. Então, eu posso criar pessoas agora. Copiar aqui. Vamos para cá. Colar o código. Esse código está bem grandinho. Ó. Merece até a gente pôr ele aqui. Eu ensinei, gente, acho que se não me falha a memória, foi na aula passada, tá? Eu ensinei uma forma de fazer tudo isso aqui, ó, individualmente.
Primeiro você cria só a tabela, depois você cria essas ligações. Tá? Então, quem não lembra, dá uma refrescada na memória assistindo a aula passada lá. Que todas essas ligações aqui dá para fazer uma a uma separadamente. Vou executar aqui o comando, vamos ver. Olha o PHP MyAdmin travando de novo. Ó. Carregando, carregando, carregando. Será que rodou? Mais que ela não está no registro. Criou cidades e pessoas. Vamos para o próximo, agora eu posso criar mudanças. SQL. Criar mudanças. Pronto. Olha lá, tem as 3 tabelas. Qual tabela eu tenho que cadastrar primeiro? Primeiro seria bom cadastrar algumas cidades, né? Então, vamos cadastrar algumas cidades. Posso usar aqui no SQL, que é bom que a gente estuda um pouquinho do comando. Na tabela de cidades, eu posso ver aqui, ó. Eu tenho código e nome. Então, insert into cidades. A coluna código, eu não preciso informar, porque ela está auto-incremento. Então, basta eu informar o nome da cidade. Local, Uberaba. Eu vou colocar vários aqui, tá? Achar. Minas. Ubatuba. Araguari. Nova Ponte. Ituiutaba. Frutal. Campina Verde. Igarapava. Ribeirão Preto. Franca. Como está tudo separado por ponto e vírgula, pode executar aqui, ó, pimba. Carregando, carregando. Eu acho que ele está meio... Ó, foi. Vamos clicar aqui na tabela de cidades. Vai aparecer para a gente aqui a lista. Ó. Tá aí. Foram 12 cidades cadastradas. Vejam que o código foi inserido automaticamente. O código 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 12. Então, já tenho 12 cidades. Beleza. Agora, eu preciso cadastrar pessoas. Posso pôr as pessoas e as mudanças a gente vê depois. Obviamente, a gente vai considerar que a primeira cidade de toda pessoa é a cidade onde ela nasceu. A partir daí, vai ter as mudanças. Então, vamos cadastrar algumas pessoas aqui. Eu tenho cidades de 1 a 12, tá? Eu vou usar o comando para inserir aqui também na tabela de pessoas. Deixa eu colocar aqui para mim ver quais são as colunas. E vou aqui na aba do SQL. Então, vai ser insert into pessoas. Vou informar o nome da pessoa, a data de nascimento dela, data de óbito não. Vou informar a cidade onde ela nasceu. O pai e a mãe... Primeiro, não vou ter. Eu teria que começar aqui com Adão, se é que existiu, não sei. Aí, Adão e Eva. E de lá para cá, teoricamente, eles seriam os 2 primeiros, né? Mas eu não vou colocar pai e mãe por enquanto, não, porque primeiro eu preciso ter algumas pessoas para depois começar a colocar os pais e as mães, né? Então, vamos pôr aqui, ó, João da Silva. Ele nasceu... quando eu vou colocar nascimento, é date, é data. Então, eu vou pôr aqui, ó, 1950, 10, 15.
O João da Silva nasceu em 15/10/1950. A cidade que ele nasceu, vou chutar aqui a cidade 5. Pronto. Então, deixa eu copiar isso aqui e vou entrar de novo na tabela no SQL, porque eu quero tirar... não tira, tudo bem. Eu quero tirar essa janelinha aqui do lado. É só pôr aqui no banco de dados, quer ver? Acho que se colocar no banco de dados, ele tira aquela janelinha do... Isso, é isso que eu quero. Quero tentar colocar o comando numa linha só para que a gente possa... O vírgula ainda ficou de cá, hein? Pirracento. Vou tirar uns espaços aqui só para... Pronto. Beleza. Então, vamos lá. Vamos inserir aqui umas 10 pessoas. João, Maria, Pedro, Rosa, Flávio. Eu, hein? Flávio, Clóvis, Ricardo, Frederico, Rosalina. Peraí, só um minutinho, pessoal. Eu vou tirar esse da Silva aqui de todo mundo. Substituir tudo aqui por nada. Vamos ver. Aí. Depois a gente melhora esses nomes, tá? Rosalina, Diego, Gabriel, Arão, Daniel já foi? Não. As datas também. Vamos mudar aqui à medida do possível. Vamos pôr umas datas diferentes, né? 56, 58, 52, 52, 54, 75, 23, 26, 1915, 1961, 1977... Teoricamente aqui, ó, cronologicamente, à medida que as pessoas são cadastradas, deveriam ser pelo menos razoavelmente as datas numa ordem crescente, né? Seria até o mais lógico, mas eu não vou me preocupar com isso aqui não, tá? Lembrando que a data para ser inserida no banco de dados ela é no formato ano, mês e dia. No mês e dia. E aí a cidade onde essas pessoas nasceram. Esse aqui... Professor, o penúltimo aí do Arão tá com a data errada. Mês 20 não existe, né? Valeu, obrigado. De nada. Cidade. Um nasceu na cidade 5, outro nasceu na cidade 3, outro na cidade 2, cidade 6, cidade 8, cidade 3, cidade 9, cidade 10, 12, cidade 11, cidade 6, cidade 3, cidade 8, cidade 3. Vamos lá, vamos inserir essa primeira leva de pessoas aqui para depois a gente começar. Vamos lá, vamos dar uma olhada nas pessoas aqui agora. Então, olha a situação que nós temos. Nós temos as pessoas, a cidade onde elas nasceram, a cidade onde... Deixa eu dar uma diminuída no zoom aqui, senão a gente não consegue... 125, ó. Então, essas pessoas, são 13 pessoas cadastradas. Tem aqui o código, o nome delas, a data de nascimento. Todas estão vivas, porque, afinal de contas, óbito está nulo, então estão vivas. A cidade onde elas nasceram, está aqui os códigos. Então, só por curiosidade, o Frederico, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a tabela de cidades, abrindo uma outra aba aqui, ó.
Lá vai ele. Achei que nem ia abrir. Abriu. Então, vamos lá. O Frederico. O Frederico nasceu na cidade 12. Cidade 12. Qual que é a cidade 12? Cidade 12 é Franca. Então, o Frederico nasceu em Franca. Beleza. Ele está vivo, porque não tem data de óbito e nem a cidade onde ele foi enterrado. Não tem informação de quem é o pai e a mãe de Frederico. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente altera pai e mãe aqui e depois eu vou mostrar via comando também, tá? Então, eu vou editar o Frederico. Frederico é o 8, eu vou clicar aqui no edita. E aí, ó, aparece aqui de uma forma até mais simpática para mim mexer. O Frederico nasceu 15/4/1975. Quem é o pai do Frederico? Vou escolher o pai dele aqui agora, ó. O pai do Frederico vai ser o Pedro e a mãe do Frederico vai ser a Rosa. Executar, ele vai fazer a alteração. E o mais legal disso tudo é que o PHP-MyAdmin, ele mostra para você aqui, ó, qual foi o código processado para fazer essa alteração. Então, foi update pessoas, ou seja, alterar a tabela pessoas. 7 significa colocar na coluna pai o número 3, colocar na coluna mãe o número 4, quando o código da pessoa for o código 8, ou seja, código 8 é o código do Frederico. E aí está aqui, ó, pai 3, mãe 4. Então, quem é o pai do Frederico? É o 3. Quem é o 3? É o Pedro. Então, Pedro é o pai do Frederico. Quem é a mãe do Frederico? A mãe do Frederico é o 4. Quem é o 4? É a Rosa. Vamos fazer o seguinte, agora nós vamos falar que a Maria é mãe da Rosa. Consequentemente, avó de Frederico. Então, vamos pegar aqui a Rosa, editar e falar que a mãe da Rosa é a Maria e o pai vai ser o João. Então, eu acho que vocês devem estar percebendo aí agora que com essa estrutura que nós projetamos aqui, eu consigo ter o pai e a mãe de todo mundo. Consigo construir a árvore de pai e mãe de todo mundo. Se eu consigo saber quem é pai e mãe de quem, todos os outros parentescos ficam fáceis de serem identificados. Então, repetindo, o Frederico, ó, Frederico que é o 8, o Frederico, o pai é o 3, que é o Pedro, e a mãe é o 4, que é a Rosa. A Rosa é filha do pai 1, que é o João, e da mãe 2, que é a Maria. Consequente, João e Maria, 1 e 2, são avós maternos de Frederico. Certo? Vamos matar alguém aqui? Vamos matar os avós do Frederico. Então, nós vamos pegar aqui o João e Maria. Vamos começar pelo João. O João vai ter uma data de óbito. O João morreu em 5 de agosto do ano passado e foi enterrado em Nova Ponte. Então, a situação agora, nós temos um óbito. O João morreu no dia 5/8/2020 e foi enterrado na cidade 6, que é Nova Ponte. Ele nasceu na cidade 5, que é de Araguari, que é a cidade que ele nasceu. Então, nesse cenário aqui, a gente tem que deduzir o seguinte: ele nasceu em Araguari e foi enterrado na cidade 6, que é Nova Ponte. E nesse meio tempo, ele morou aonde? Aí entra a tabela de mudanças. Bom, não temos nenhuma mudança. Vamos inserir mudanças.
pegar o João. Deixa eu ver o João aqui. Deixa eu ver as pessoas. O João nasceu quando, hein? O João nasceu em 15/11/50. Então, o João, ele mudou para Frutal em 1960, 10 anos depois que ele nasceu, no dia 10/4, ele mudou para Frutal. E aí, para ficar coerente, nós vamos ter que fazer o seguinte. Veja que o João foi enterrado em Nova Ponte, que é o 6. Teoricamente, se ele foi enterrado em Nova Ponte, provavelmente ele deveria estar morando em Nova Ponte. Então, eu vou fazer mais uma mudança para o João aqui. Eu vou pegar o João e ele vai mudar para Nova Ponte vamos lá, no ano 2000. 10/10/2000, ele mudou para Nova Ponte. Então, aqui nas mudanças, eu tenho aqui, ó, o João, em 10 de abril de 1960, ele mudou para Frutal. E o João, depois, o mesmo João, em 10/10/2000, ele mudou para Nova Ponte, que é o 6, cidade 6. Agora faz mais sentido aqui, né? O fato dele ter sido enterrado em Nova Ponte. Mas o que eu quero que vocês vejam, e por favor, se vocês acharem que tem algum furo, alguma falha nessa nossa implementação, pode falar. Mas eu acho que tudo que foi proposto aqui, ó, foi contemplado. Ó, a proposta. Quais cidades as pessoas moram ou moraram? Tá fácil. Eu venho aqui na tabela de mudanças. Ou seja, vamos pegar uma pessoa. Eu pego uma pessoa aqui, ó, por exemplo, o Diego, que é o 10. O Diego nasceu em Nova Ponte. Aí eu pego o Diego, que é o 10, e vou na tabela de mudanças. Aí eu consigo ver aqui todas as mudanças que Diego fez. É porque ele não teve nenhuma mudança registrada, mas se ele tivesse mudado para alguma cidade, estaria registrado aqui. Então, eu consigo, sim, ver todas as cidades que as pessoas moram ou moraram. Se ele morreu, tem até a cidade que ele foi enterrado. Então, eu acredito que esse primeiro item aqui está completamente atendido. O próximo, quais cidades as pessoas nasceram? Essa está mais fácil ainda, porque toda pessoa, quando ela é cadastrada, já registra-se aqui a cidade onde ela nasceu. Então, essa está mais simples ainda de identificar. Qual cidade a pessoa foi enterrada quando morreu? Nós também temos aqui um código para essa pessoa quando ela foi enterrada. E, por último, qual o parentesco entre as pessoas? Vamos simular aqui só para a gente ter uma situação de irmãos, tá? Veja bem, se o Frederico, o pai é o 3 e o 4, se eu pegar aqui o Gabriel, que é o 11, o Gabriel é 11. Se eu pôr o pai 3 e a mãe 4, vamos ver a situação que está aqui, ó. Todas as pessoas que tiverem o mesmo código de pai são irmãos por parte de pai. Todas as pessoas que tiverem mesmo código de mãe são também irmãos por parte de mãe. Então, se eu sei quem é pai e mãe de alguém, nós chegamos à conclusão que todos os outros parentescos são facilmente identificáveis. Como, por exemplo, nós podemos afirmar que a pessoa 11, que é o Gabriel,
e a pessoa 8, que é o Frederico, como tem o mesmo código de pai, eles são irmãos. Gabriel e Frederico são irmãos. De pai e mãe ainda. Consigo identificar irmãos. Então, se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o Daniel, o 13, e colocar 11 como sendo o pai dele. O pai vai ser o 11. Vamos executar isso aqui. Então, olha só essa situação aqui agora, ó. O Daniel, que é o 13, o pai dele é o 11, que é o Gabriel. Como o Gabriel e Frederico são irmãos, Frederico, que é o 8, é tio de Daniel, que é o 13. Então, essa nossa proposta aqui, na minha opinião e na minha avaliação, também atende plenamente o item 4 aqui, que é a questão de definir os parentescos entre as pessoas. E aí, pessoal? Alguma dúvida? Está tranquilo? Todos entenderam? Sim, tô tranquilo. Tranquilo. Então, esta será a atividade da aula de hoje que vocês deverão fazer para apresentar nas próximas, de preferência na próxima semana, mas se tiver algum imprevisto, você tem que apresentar aí até o encerramento desse semestre, que é agora em maio, né? Então, já vamos ficar atento às atividades, porque agora em maio a gente vai encerrar esse semestre. Em função da pandemia, nós ainda estamos em 2020/2, ou seja, segundo semestre de 2020. E em junho, nós vamos começar o semestre seguinte, tá? Então, vocês devem fazer esse mesmo projeto no Workbank, como eu fiz. Faça o arquivo no Workbank. Depois, crie esse banco de dados na sua conta do Data Center e faça essas mesmas inserções que eu fiz aqui, com essas mesmas simulações, essas mesmas informações. Basta apresentar isso, preferencialmente, na próxima aula. Tudo bem? Beleza. Tudo. Beleza, tudo bem. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Deixa eu parar minha apresentação aqui. Voltar minha carinha aqui, com esse cabelo todo bagunçado. Bom, pessoal, por hoje é só. Se alguém tiver alguma atividade que queira apresentar, pode ficar à vontade. Eu tenho a atividade da última aula, né? Que o senhor pediu para a gente entrar no site do SQL Web e fazer os exercícios. Certo. Acho que é só. Ok. Você quer compartilhar? É só compartilhar o seu... Aqui, ó. lá no site, né? Você entrando lá, a gente já... Deixa eu até abrir o Syscad aqui para mim já registrar esse negócio aqui. Banco de dados 1. Banco de dados 1. Alexandre Martins. Essa atividade da aula passada? Como é que tá aí? Beleza. Show de bola. 23 corretas no nível 1, 21 corretas no nível 2. Beleza, Alexandre, show de bola. Essa atividade, engraçado, Alexandre, que aqui para mim consta que você fez atividade 1, 2 e a 4 agora. Atividade 3, qual que foi? Será que eu estou fazendo confusão aqui? Na aula passada teve aquela que eu não sei se era uma atividade, né? Mas o senhor mostrou para fazer as ligações através de código. Ah, sim. Lembro. Não sei se não, mas aquela eu acho que eu só mostrei a criação do mesmo banco de dados que a gente tinha visto na aula anterior, através de códigos, né? Então, como é a criação do mesmo banco, eu acho que eu falei na aula que não precisava fazer de novo. Era mais mesmo para vocês aprenderem aqueles conceitos lá. Sim. Aí eu não lembro se o Alexandre apresentou, eu apresentei ela também. Para mim tá faltando só essa daí, dos exercícios, e no caso a de hoje, né? Tá, não, beleza, Rafael, show de bola. Vou apresentar aqui também, senhor, as atividades do nível 1 e 2. Vai lá. Marcos Paulo. Beleza. Certinho, Marcos Paulo. Certo.
Registrei aqui no Syscad sua nota. Enquanto isso, eu vou abrir no YouTube aqui. O Alexandre Martins, a atividade 3, que eu estou sem a sua nota aqui, é da aula do dia 7/4. Depois você dá uma conferida com calma aí se você tem ela. E aí, se você tiver, você me mostra, porque se você me mostrou, acho que eu passei batido, não registrei sua nota. Mas sem estresse, sem pressa, só depois você olha isso aí com calma. Professor, confere aí para mim se eu te mostrei as 3 primeiras. Que eu tenho aqui, só que eu não tenho certeza se eu te mostrei. Não, você mostra para mim, por favor? Mostrar, deixa eu compartilhar a tela aqui. Que eu já registro. Você está sem nenhuma nota aqui. Bom que eu já registro todas agora. Eu já estou lançando direto no Syscad, para mim não... Tá transmitindo aí? Tá chegando. Tá. Essas 3 aqui, ó. Deixa eu fechar. Aqui. Essa aqui é a da primeira aula. Aqui. Certo. Aqui. A da segunda. Que é essa aqui. Perfeito. Os dados lá inseridos, registros, beleza. 3. Aqui. Certo. Aqui. Aqui. Eu acho que são essas. Perfeito, é isso mesmo. Tá certinho. Essa você criou de novo aí, né? Aham. Eu vi que você criou de novo. Tranquilo. Essa aqui, A 4 seria da aula passada, né? essa aqui é da linguagem de programação, então é separado. Tá, entendi. A da semana passada, que é a atividade 4, é aqueles exercícios no SQL Web, de nível 1 e nível 2. Show de bola. Mais alguém? Aí, no caso, então, ficou faltando os exercícios e a de hoje, né? Exatamente, certinho. Beleza. É isso mesmo. Valeu. As minhas também eu mostrei, né, professor? Rafael Alecrim, deixa eu ver como é que está seu extrato aqui. Você mostrou, a 1 e a 2, a 3 está em dia. Só da semana passada que ainda não. Os exercícios de nível 1 e 2. Beleza. Mais alguém, pessoal, quer apresentar? Se não quiser, vou liberar vocês para que vocês possam estudar e fazer as atividades. E qualquer dúvida, lembre-se, surgiu uma dúvida, alguma dificuldade, algum problema, se for alguma coisa aí, já faz um print da tela e manda para mim no Zap, e assim eu não fico 24 horas online não, mas pode mandar. Ixi, ó, tem aluno me mandando domingo depois do Fantástico, sábado, de madrugada, pode mandar. Caiu no Zap lá, a hora que eu tiver um tempinho, eu corro lá e dou uma olhada e tento ajudar vocês. Beleza. Show de bola? Eu tenho uma pergunta. Eu consigo mudar o nome do meu banco de dados? No MySQL? Consegue. Como que faz? Você fala no PHP MyAdmin? Não, no SQL Web mesmo. Que tem lá, Create New Table, aí você bota o nome. Eu consigo mudar? Tá. Mas não... Deixa eu entender. Você quer mudar o nome do banco de dados? Isso. No SQL Web? Isso. Eu consigo alterar o nome dele? Mas nos exercícios do site ou na sua conta do Data Center? Não, na minha conta do Data Center. Tá. Então deixa eu te mostrar aqui. Quer ver? Tá. É via PHP MyAdmin, não é isso? Sim. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Só um segundo. Cadê vocês? Que é tanta tela aqui que às vezes eu não achei vocês aqui. Vou mostrar aqui, ó. Espera aí que eu tô fazendo bobagem.
Isso aqui vem para cá. E essa tela eu vou compartilhar. Pronto, tá aí. Você quer mudar o nome desse banco de dados aqui? Isso. Tá. Olha só. Aqui você só não consegue mudar o seu usuário underline. Porque, veja bem, o que acontece? Essa conta que eu tenho no data center é uma conta num servidor compartilhado. É um servidor que tem eu e certamente mais milhares de usuários lá dentro. Então, uma das formas que o sistema tem para separar as informações de cada cliente dentro desse mesmo computador no data center é através do seu usuário. Então, como o meu usuário é prof, tudo que eu criar de banco de dados vai ser prof underline. Usuário, prof underline alguma coisa. Bom, mas se eu quero mudar esse nome, aqui ó, eu clico no banco de dados e aqui, quer ver onde é que está? Deixa eu lembrar onde é que está esse negócio aqui. Mas, acho que é nesse botão mais aqui. Deixa eu ver se está em operações. Criar tabela, copiar banco de dados. Mais rotinas, eventos, desenhador. Deixa eu ver esse desenhador aqui. Olha que legal, ó. Esse PHP MyAdmin é legal por causa disso aqui. Você viu o que a gente fez lá no projeto? O PHP MyAdmin consegue fazer aquele mesmo desenho do nosso projeto aqui, ó. Olha que massa. Como é que ele consegue fazer isso? Porque quando a gente cria o banco de dados com aqueles comandos, ele tem todas as informações que ele consegue fazer o projeto aqui, ó. Tá. Deixa eu ver. Guardar a página, apagar, criar tabela, relacionamento, recarregar, link ajuda. Cara, eu sei que tem algum lugar aqui que a gente consegue trocar o nome desse banco de dados. Mas aí eu vou te dar uma dica. Se a gente não achar aqui onde é que a gente consegue mudar o nome desse banco de dados, deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se está aqui, banco de dados. Eu sei que tem, não estou achando aonde. Mas olha só, na pior das hipóteses, você pode fazer o seguinte, você clica aqui em cima do nome do banco de dados, e aí você pode vir na opção de exportar. Quando você vai exportar, você exporta o seu banco de dados no formato SQL. O que significa isso? Olha o que vai acontecer aqui. Ó. Mandei exportar, ele gerou um arquivo, e esse arquivo tem tudo o que eu preciso para recriar esse banco de dados. Então, o que eu posso fazer? Simplesmente eu posso vir aqui, ó, pegar os comandos, tá vendo? Ele tem até o comando para inserir os dados, ó. Criar a tabela de mudanças, inserir os valores, criar a tabela de pessoas, inserir tudo, tá vendo? O que eu posso fazer? Eu posso criar um novo banco de dados e mandar processar esse comando lá, processar esse arquivo lá. Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter um novo banco de dados com o nome que eu quero, e aí eu posso... Criar outro, né? Posso criar outro. Ah, cara. Como esse negócio vai estar aqui, ó. Eu acho que vai estar nesse gerenciamento MySQL aqui. Aqui, ó. Os nomes dos bancos de dados ficam aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mudar aqui. Seleciona... Ele só dá a opção de reparar, de verificar, otimizar e deletar. Ele não dá a opção de renomear aqui. Mas é possível sim, tá, cara? Uhum. Pode ser que não tenha essa opção disponível aqui, porque num processo de renomear o banco de dados, se você tira esse prof underline, você fere essa regra do serviço compartilhado do data center.
Mas deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu estava com um banco de dados preparado do meu notebook. Isso aqui é um outro software que se chama RaidSQL e ele faz praticamente a mesma coisa do que o PHP-MyAdmin. A diferença é que o PHP-MyAdmin está controlando um banco de dados que está lá na minha conta do data center. Esse RaidSQL poderia também controlar esses bancos de dados que estão lá na nuvem, mas eles estão controlando aqui o meu banco de dados local, que estão rodando no MySQL que eu tenho instalado no meu notebook. Eu tenho um banco de dados chamado Exercício 5 aqui, tá vendo? Se eu vier aqui, ó, tá vendo? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, botão direito em cima do banco de dados, editar. Tá aqui, ó, Exercício 5. Vou mudar para Exercício 55545, ó. Ok? Pronto, ele renomeou o banco de dados, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, pegar o comando que ele usou para fazer isso. Cadê? Create database, rename. Ele fez um rename table. Nossa, ele criou um banco de dados novo e renomeou todos as tabelas, olha. Ele renomeou todas as tabelas do banco, ó, do exercício 5 para exercício 555. Então está explicado por que lá no PHP-MyAdmin não tem essa opção lá. Tá vendo? Ele criou o banco de dados com nome novo e renomeou todas as tabelas. Ou seja, possível mas às vezes é mais fácil você criar um novo e importar os dados de um para o outro, que também vai resolver. Uhum. Beleza. Bom, pessoal, se mais ninguém tiver nada para apresentar, o que eu queria demonstrar para vocês hoje era só isso. E aí, se alguém não teve oportunidade de mostrar a atividade hoje, semana que vem estamos aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, para mais uma aula e uma atividade, e aí vocês terão novas oportunidades para apresentar aí atividades que estejam em atraso e as atividades da aula de hoje também. Certo? Um abraço a todos, a gente se vê na semana que vem. Até mais. Valeu. Valeu, até mais. Valeu.